Estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um tutorial onde eu vou te explicar como você faz para criar os seus stencils de forma mais simples e de prática eu vou te mostrar como utilizar esses stencils aí da melhor forma possível. É claro que esses stencils eles têm uma limitação, mas eu vou deixar para falar isso mais na hora quando eu for explicar sobre o processo de criação. Com esses stencils você vai conseguir fazer desenhos em peças de motos, carros, capacetes, tênis, carteiras, tudo que você conseguir uma superfície mais plana e assim conseguir utilizá-los para fazer os seus trabalhos com melhor acabamento e profissionalismo. Então nessa aula eu vou te explicar sobre o processo de criação dos stencils e como você faz para utilizá-los de forma bem prática e com um processo bem simples. Então vamos agora entender na prática como você faz para criar os seus stencils para utilizar na técnica da aerografia. Antes da gente começar a falar um pouco sobre os stencils, eu quero te dizer que eu vou realizar um processo de pintura aqui numa carteira de couro. Essa é uma carteira daquelas bem simplesinhas mesmo, barata, só para fins de estudo, onde eu coloco algumas técnicas para testar, algumas tintas para testar. Então essa é a carteira aqui, ó, que eu vou utilizar. Como eu já deixei aqui uma base branca para a gente utilizar no nosso processo de pintura, para facilitar a visualização aí durante os processos. Mas agora eu quero já começar falando, então vou deixar minha carteira de lado, pois eu quero falar como você faz para criar os seus stencils. Existe aqui alguns processos que você pode usar em questão de materiais, que são folhas sulfites, papel canson, acetatos de raio-x ou alguns outros materiais que você também pode utilizar para criar os seus stencils. Eu vou deixar essa parte de materiais para uma próxima aula, pois existem alguns materiais muito bons que você pode utilizar para criar os seus stencils, tanto para cortar à mão quanto para você cortar em máquinas silhouette, plotter, enfim, nessas máquinas onde você vai conseguir um acabamento bem melhor para você utilizar os seus stencils. E então, para começar falando sobre os stencils aqui, eu já cortei o meu desenho que vamos fazer naquela carteira e eu quero te dizer aqui o primeiro processo. Quando você vai criar um stencil de desenho animado principalmente, você vai criar 3 stencils diferentes. O primeiro deles é esse aqui, ó, é o desenho da base do seu desenho, que significa que é onde você vai fazer o preenchimento de uma única cor que vai representar os contornos. Nesse caso aqui, seria uma pintura chapada de preto, que como a maioria dos contornos do desenho animado é preta, então você iria fazer uma pintura chapada de preto. Alguns desenhos têm um tom mais amarronzado, que é um tom marrom café mais escuro. Então você faria esse preenchimento aqui nesse stencil. A próxima camada seria da parte interna do desenho, onde você aplicaria as cores. Então, com esse outro stencil, você iria fazer a proteção aqui, no caso desse stencil é assim, você iria fazer a proteção daquela base, iria encaixar aqui assim, ó, naquele fundo que você pintou, e iria encaixar ele no processo. Então, você fixando nas extremidades, você já iria conseguir fazer aqui o processo de pintura da onde é cada cor aqui no seu desenho. Qual o segredo desse stencil aqui, ó? Deixa eu remover essa camada do fundo. Essa camada do fundo é basicamente você contornar o seu desenho em volta, fazer uma silhueta dele e cortar. Bem simples, nada muito complexo. A complexidade entra nessa etapa do processo aqui, que é onde você vai precisar fazer alguns macetes para fazer com que o seu desenho fique fixo aqui nessa superfície. Com um lápis aqui eu vou ilustrar para você entender. Se você reparar, algumas áreas do meu desenho, ó, como essa área aqui, ó, ela está um pouco sobreposta, o que significa que eu peguei as linhas. Então vamos imaginar aqui um quadrado, ó. Eu tenho um quadrado aqui. Só que eu quero permanecer com essas bordas mais largas aqui. E essas bordas, o que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, para você entender. Para não cair essa área interna, então eu preciso dessa área interna intacta para proteger. Aqui eu não vou pintar, aqui vai ficar tudo preto 100%. O que eu quero pintar são as bordas. Existem várias formas de você cortar esse stencil. Existem formas de você cortar o seu stencil de uma camada só e existem formas de você cortar esse stencil com várias camadas. Esse processo de várias camadas, ele simplifica na hora de você fazer o processo de pintura, pois você vai simplesmente encaixando um stencil sobre o outro e você elimina muitas pontes para você ter que
colocar no seu desenho. Mas vamos supor que você queira deixar protegido aqui esse quadrado central aqui, ó. Você iria precisar fazer algumas pontes. Essas pontes seriam conexões, onde você não cortaria, você deixaria ela preenchida aqui para dar conexão com essa região interna. Então você faria uma nessa lateral, outra nessa outra lateral e outra nessa outra lateral. Então essas conexões aqui faz com que o seu desenho ele fique fixo. Dessa forma, você garante que o seu extenso ele não vai ser solto aqui da parte central. Agora, aqui você iria simplesmente cortar aqui em volta, deixando essas partes isoladas, e com essa remoção aqui, você já ia poder colocar na superfície e fazer a pintura. Depois, você removeria esse extenso e faria a proteção aqui e pintaria também essas outras pontas. Esse é o processo que eu uso nesse extenso aqui. Você pode ver que alguns lugares, para você saber se um extenso realmente está bem fixo ou não, você simplesmente pega a sua folha e faz assim, ó. Quando não subir nenhuma peça para cima, quer dizer que seu extenso ele está bem fixado, as pontes foram colocadas no lugar certo e assim você tem maior controle. O único lugar que eu não coloquei ponte era aqui nessa parte da mão. Essa parte da mão eu não coloquei porque se eu colocasse, mesmo que o meu extenso levante, se eu colocasse eu ia ter uma linha cruzando todas aquelas linhas ali. E para isso não acontecer, o retoque que eu ia ter que fazer ia ser muito grande, como você pode ver. Então eu preferi não deixar. Mas isso é questão de escolha, e o que eu sugiro é você fazer vários testes para conseguir colocar essas pontes no lugar certo. Eu tenho um extenso cortado na folha sulfite que segue o mesmo princípio, e para você entender de forma mais teórica, mais prática, é simplesmente você separar as cores do seu desenho em camadas de extenso. Então eu tenho aqui, ó, uma cor. Eu cortei toda essa cor. Aí então eu peguei uma outra cor aqui, ó, que é a silhueta do meu desenho, que é um tom mais escuro. Cortei também. Aí eu fui pegando aqui, ó, uma outra cor e cortei. Aqui é o tom bege do nosso pateta. Aqui é o tom de base dos contornos. E aqui são a iluminação ou as sombras do meu desenho. Nesse caso aqui é as sombras do meu desenho. Então eu teria o meu desenho dessa forma aqui, ó. Como você pode ver, eu teria o meu desenho assim. Quando eu juntasse todas as camadas, ele iria ficar dessa forma quando finalizado. Então é só você ter uma noção aqui, ó. Você vai separar a cor mais escura, você vai cortar um extenso da cor mais clara, você vai cortar o extenso das sombras, e aí você já tem um processo de extenso finalizado. Esse desenho ele não tem muitas pontes, porque as camadas estão muito separadas uma da outra. Mas alguns desenhos pode acontecer de uma camada ficar sobre a outra, e aí você tem que fazer uma ponte ali, igual eu ensinei aqui, para você juntar eles e não perder nenhuma peça. E dessa forma você cria os seus extensos multicamadas. Aqui eu utilizei um acetato para cortar o meu extenso, ó. Esse acetato ele torna a reutilização muito mais duradoura do que um papel A4. Se você quiser utilizar papel A4 para cortar a mão, qual o conselho que eu te dou? Imprime o seu desenho no papel A4 e você com aquelas fitas durex bem grossas, você passa no seu desenho por completo. E aí você já vai ter a fixação com maior resistência da sua folha, ela não vai absorver a tinta e vai permitir que você faça suas pinturas com processos muito mais repetitivos. Então ele não vai, você não vai conseguir limpar, mas você vai conseguir utilizar por muito mais tempo e ele não vai dobrar a folha, geralmente como acontece. Então esse é o conselho que eu te dou para você desenvolver a criação dos seus extensos para utilizar na aerografia. Então agora vamos começar aqui a fazer o processo de pintura desse tio Patinhas aqui pulando como se fosse numas moedas, para a gente ver como utilizar esse extenso de forma prática agora. Antes de começarmos a entrar na prática, eu quero te dizer um pouco sobre as vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de extenso. A primeira desvantagem dele, e a principal de todas, é que esse extenso você não vai conseguir utilizar em superfícies muito onduladas, que significa que capacetes e algumas peças de moto, devido à ondulação dessas peças, você não vai conseguir uma boa aplicação desse extenso, principalmente se o seu extenso ele for com linhas muito fininhas, como esse caso aqui. Então, qual a outra alternativa desse extenso? É você cortar esse mesmo extenso em um vinil, onde você vai colar na superfície, ou você cortar
em uma folha sulfite e fazendo a montagem dele na parte ondulada. Assim você vai conseguir o acabamento desejado e o processo de pintura, claro, o seu stencil vai ser perdido, mas você vai conseguir executar ali o seu trabalho naquela superfície ondulada. Nesse caso, desses stencils, a vantagem dele é que ele se torna muito simples de criar, muito fácil de utilizar e você vai conseguir um acabamento impecável em superfícies lineares ou superfícies mais planas, desde que a ondulação não distorça o seu stencil. Dessa forma você vai conseguir utilizar ele muito mais rápido, você vai conseguir reutilizar ele várias vezes, mesmo cortando em uma folha sulfite, mesmo sem a proteção com fita durex, e o seu stencil ele vai ser reproduzido e várias vezes, então você não vai precisar ficar cortando eles várias vezes para fazer o mesmo trabalho. Esses são os pontos importantes que você deve saber sobre as vantagens e desvantagens desse stencil, mas para você aprender um pouco sobre aerografia, aprender como utilizar e já criar os seus desenhos, eu sugiro que você comece na criação desses stencils. Independente da superfície que você venha trabalhar, é muito bom você utilizar esses stencils para você conseguir ter um bom acabamento e entender como utilizar o aerógrafo, como utilizar as tintas para fazer os seus primeiros desenhos utilizando a técnica da aerografia. Agora sim, agora vamos já colocar em prática aqui o processo de pintura do nosso Tio Patinhas na nossa carteira. Vou te mostrar que é bem simples a realização desse desenho utilizando esse stencil. E para isso eu vou utilizar aqui um aerógrafo da Stehla BC61, pois esse aerógrafo é o que eu utilizo tintas à base de solvente. Tintas à base de água nesse processo de pintura, ele se torna um pouquinho mais complicado, mas você tem que tomar muito cuidado, pois a tinta ela não tem uma secagem rápida, as tintas à base de água. Recomendo você utilizar as tintas à base de solvente, pois caso o seu stencil correr na superfície, ele não vai manchar, não vai borrar a sua pintura que você fez ali localmente. Então eu vou jogar aqui um pouco de preto, pois o preto é a primeira cor que eu tenho que utilizar no meu desenho para conseguir fazer ali a marcação dos contornos. Então qual é o processo de pintura? Você faz os contornos primeiro numa pintura chapada e depois você faz uma pintura mais clara para você fazer a aplicação das cores. No caso aqui eu vou fazer um desenho monocromático, que é preto e branco mesmo, só para você entender um pouco do processo e conseguir replicar aí na sua casa facilmente. Com a tinta preparada, nesse caso aqui eu vou utilizar uma tinta da Reveste Chrome, que é uma tinta à base de solvente. Essa é uma tinta que ela vai ter um poder de cobertura bem intenso e uma secagem bem rápida. Então é por isso que eu gosto de utilizar essas tintas à base de solvente. Depois de ter feito o preparo da tinta colocado no seu aerógrafo, aí sim, você tem que posicionar aqui o seu stencil na superfície e na região que você quer. No caso aqui eu vou concentrar mais no rosto do meu tio Patinhas aqui e na parte, já como o stencil ele é bem grande, ele acabou vazando um pouco para as duas extremidades, mas não tem problema, vai ficar um trabalho bem legal e bem simples. Aqui no caso, nesse processo de pintura, não se preocupa se vazar um pouco de tinta preta por baixo, pois a gente tem um outro stencil aqui que a gente utiliza para fazer a proteção do nosso trabalho, onde a gente vai aplicar uma cor também de fundo para remover qualquer tinta que passe por baixo do nosso stencil, seja nesse stencil ou nesse outro aqui, que é o processo de pintura. Então vamos lá. Para começar, eu vou começar aqui, aplicando uma camada de marcação. Essa camada de marcação, se o seu stencil ele passar além da sua peça, caso da superfície onde você vai pintar, você faz uma marcação, que é uma marcação de encaixe. Essa marcação de encaixe vai servir para a gente alinhar a próxima camada de stencil. Então eu não preciso me preocupar agora se esse stencil sair do lugar, pois eu tenho essas marcações para conseguir fazer a pintura. No caso aqui, a minha superfície também precisa de uma marcação aqui, nas extremidades. Assim eu já consigo alinhar as duas camadas de stencil e a minha superfície, no caso como ela é menor do que o meu stencil, eu consigo encaixar perfeitamente. Se fosse maior, eu utilizaria o próprio desenho para fazer a marcação, ok? Feito isso, agora sim, eu vou aplicar a minha camada de tinta, lembrando que eu tenho que aplicar de forma frontal, para minha tinta não entrar por baixo ali do meu stencil.
Pronto, ó. Já fiz a aplicação da tinta preta aqui. Agora sim, ó. Vou te mostrar como tá ficando aqui, como você vai posicionar o seu próximo stencil, ó. Já fiz aqui o encaixe, você pode ver que nós temos a marcação das nossas margens de segurança. Temos também a marcação da silhueta do nosso trabalho. Vou remover as fitas de segurança aqui do meu stencil e vou pôr aqui, ó, no meu outro stencil para a gente utilizar ele para fazer a pintura. Então, ó, eu vou vir aqui agora, vou encaixar certinho. Isso no caso, se seu stencil for com o mesmo tamanho, ó. No caso aqui, ó, ele tá um pouquinho fora, então eu vou alinhar com base na transparência dele para encaixar certinho. No caso aqui, se não encaixar depois com o processo de pintura no pincel, eu posso corrigir esse encaixe e esse contorno. Como aqui é só um trabalho para você entender o processo de pintura, você vai fazer ele com muito mais calma, muito mais cuidado. Pronto, ó. Agora eu vou utilizar uma tinta branca que eu preparei no meu aerógrafo, removi a tinta preta para não contaminar esse branco. E agora sim, ó, eu posicionei o meu stencil, eu vou pressionar ele na superfície e de forma frontal eu vou aplicar minha tinta de forma suave, ó. Sem sobrecarregar. Eu posso aplicar quantas camadas for necessária, com cuidado, para que eu tenha a cobertura 100%, ó. Ó, pintei. Agora eu venho aqui com a mão, pressiono para baixo e vou aplicando mais camadas de tinta, ó. Para finalizar, vou aplicar mais uma camadinha aqui, ó, de tinta. Tá feito, ó. Apliquei a tinta toda no meu trabalho. Agora eu já tenho o meu desenho praticamente pronto. Tudo que eu tenho que fazer agora é corrigir qualquer detalhe que venha a apresentar defeituosamente. Que no caso aqui você pode ver que temos ali um muito overspray do preto nessa região aqui, ó. E tudo que eu tenho que fazer agora é vir com a minha cor base, no caso o meu stencil base aqui, ó, e posicionar ele no lugar certo, proteger o meu trabalho inteiro, ó. E no caso aqui eu vou fazer uma aplicação de um laranja aqui, né? No caso, para a gente destacar bem esse trabalho e você ver como utilizar o seu desenho, como você faz para deixar o seu trabalho impecável. Aqui, mais para frente, eu vou explicar um pouco mais do que você pode fazer, as possibilidades que você pode fazer utilizando esse stencil, mas são várias possibilidades e eu vou preparar minha tinta para a gente já aplicar essa camada de cor aqui no nosso trabalho. Agora eu já preparei a minha tinta laranja aqui para a gente aplicar na base, na parte do fundo e remover qualquer overspray de preto ou de branco que tenha acontecido ali naquela região. Para isso eu precisei prender o meu stencil não mais nas extremidades, e sim na parte interna, onde eu peguei o meu durex, enrolei ele e colei no meu stencil aqui, ó. Então você pode ver que eu prendi ele. Já procurei também corrigir algumas falhas dos contornos, procurei alinhá-las, deixá-las perfeitas. E o que eu tenho que fazer agora é pressionar o meu stencil e vir com minha camada de tinta pulverizando aqui, ó, no meu trabalho em todo, ó. Primeiro lado já foi, agora eu vou vir aqui desse lado, ó, vou fazer o mesmo processo, ó. Então finalizamos aqui agora a aplicação da nossa camada laranja de tinta e agora vamos remover para ver o que precisamos resolver ainda mais no nosso trabalho. E você pode ver que temos aqui praticamente o nosso desenho concluído. Você pode ver que a parte de pintura é muito simples. Tudo que você precisa fazer agora nesse caso é você corrigir as partes onde ocasionaram um pouco de overspray. E para isso eu sugiro que você utilize uma tinta base de água, onde você tem maior flexibilidade na tinta para você fazer essas correções. Esse é o processo de pintura mais simples e prático de todos de fazer. Então aplica essas técnicas, esse conhecimento. E se você quiser ver também o processo de pintura que eu vou executar aqui, as correções que eu vou fazer nesse trabalho, acessa meu perfil lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você vai poder acompanhar também um pouquinho mais dos bastidores desse processo aqui. Agora sim, eu quero te falar um pouco sobre as possibilidades que você pode fazer utilizando esses stencils. Primeiro delas
delas é você utilizar para demarcar o seu desenho na superfície. Isso mesmo. Se você não sabe desenhar, não tem conhecimento nenhum de desenho, não sabe como transferir o seu desenho de uma folha para uma superfície automotiva ou um tênis ou um capacete, você pode utilizar os stencils para fazer essa transferência. Você cria esses stencils aqui, onde você faz o processo de proteção dos contornos, e aí você simplesmente com uma poeira bem suave de tinta, você já consegue a marcação dela ali na sua superfície. Esse é o processo mais simples de todo. A outra possibilidade é você demarcar o seu desenho e depois vir fazendo o processo de pintura com pincel. Nesse caso aqui, como eu já apliquei o branco na minha base, eu posso vir simplesmente pintando aqui o meu desenho e já vou ter o meu trabalho praticamente concluído, com todas as correções já feitas e com todas as pontes removidas no meu trabalho. Esse também é uma outra possibilidade que você pode utilizar os seus stencils para fazer aí nos seus trabalhos no dia a dia. Então, essas são as técnicas que eu queria apresentar para você nessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o like embaixo desse vídeo. E o mais importante, se inscreve no canal para você aprender mais técnicas de pinturas de peças automotivas, tênis, superfícies de couros, enfim. Qualquer superfície que você queira desenhar utilizando a técnica da aerografia, você vai aprender técnicas bem legais aqui nesse canal. Então, se inscreve no canal. E se ficar alguma dúvida, deixa seus comentários aqui embaixo para que eu possa trazer mais vídeos para te ajudar a melhorar suas habilidades na aerografia. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.